A estrutura da linguagem na PNL. Como as palavras moldam a realidade que você vive. A maioria das pessoas acredita que pensa sobre a realidade. Mas, na prática, elas pensam sobre a interpretação que construíram da realidade. E essa interpretação é organizada pela linguagem. Na programação neurolinguística, PNL, a linguagem não é vista apenas como comunicação. Ela é entendida como um sistema estrutural que organiza percepções, emoções, memórias, comportamentos e crenças. O que você chama de realidade muitas vezes é apenas o resultado da forma como sua mente codificou experiências através de imagens, sons, sensações e significados internos. A PNL compreende que existe uma diferença profunda entre o que foi vivido e o que foi interpretado, e a forma como isso foi transformado em linguagem. É aqui que entram os conceitos de estrutura superficial, estrutura profunda e metamodelo. A linguagem funciona em camadas. Aquilo que você fala diariamente representa apenas a superfície de um processo interno muito mais profundo. Quando alguém diz "eu não consigo", "minha vida nunca muda", "eu sou ansioso" ou "nada dá certo para mim", essas frases parecem simples. Mas não são simples. Essas frases carregam estruturas emocionais e perceptivas extremamente complexas. Na visão da PNL, toda frase é resultado de um processamento interno invisível. As palavras são apenas a ponta do iceberg. Debaixo delas existem representações mentais, emoções associadas, sensações corporais, memórias, interpretações, condicionamentos e crenças. Por isso, mudar apenas o comportamento raramente produz transformação duradoura. A pessoa tenta agir diferente, mas continua interpretando o mundo da mesma forma. E quem mantém a interpretação mantém o padrão. A estrutura superficial é a forma como a experiência aparece na linguagem cotidiana. É o discurso visível. A narrativa pronta. O roteiro automático que a mente repete sem reflexão consciente. São frases como: "eu sempre estrago tudo", "ninguém me entende", "eu não nasci para isso", "eu nunca consigo terminar o que começo". O grande problema é que essas frases raramente representam a experiência real. Elas são versões reduzidas, distorcidas e condicionadas da experiência. A mente faz isso para economizar energia. A mente simplifica eventos complexos em conclusões rápidas. Mas essa simplificação tem um preço. A mente transforma experiências momentâneas em identidades permanentes. Uma falha vira "eu sou um fracasso". Uma rejeição vira "ninguém me ama". Uma dificuldade vira "eu não sou capaz". A linguagem superficial possui 3 características perigosas. 1. Economia mental. O cérebro corta detalhes para processar mais rápido. 2. Automatização. A linguagem passa a funcionar no piloto automático. 3. Condicionamento. A repetição transforma interpretações em verdades. E assim nasce grande parte das crenças limitantes. Porque aquilo que é repetido internamente acaba sendo aceito como realidade. A maioria das pessoas não percebe que conversa consigo mesmo o tempo inteiro. E pior, acredita automaticamente nessa conversa. Quem não questiona a linguagem interna, passa a obedecer a ela. Se a estrutura superficial é o que aparece, por outro lado, a estrutura profunda é o que sustenta. Ela representa os processos internos invisíveis que dão origem à linguagem. Importante saber: toda frase nasce de uma experiência interna. Quando alguém diz, "eu tenho medo de falar em público", a frase é apenas a superfície. Na estrutura profunda podem existir imagens mentais de julgamento, vozes internas críticas, sensações de tensão, memórias de humilhação, emoções reprimidas ou associações inconscientes. Ou seja, o problema não está na frase. O problema está na experiência sensorial e emocional que sustenta a frase. Esse é um ponto decisivo para compreender crenças limitantes. Crenças não são apenas pensamentos. São experiências internas codificadas neurologicamente. A pessoa não acredita apenas porque pensa. Ela acredita porque sente. A mente cria associações entre experiência, emoção, linguagem e identidade. E essas associações passam a operar automaticamente. A PNL mostra que, ao transformar experiências em linguagem, o cérebro inevitavelmente distorce informações. Esse processo ocorre através de 3 mecanismos principais. Omissão: partes da experiência são apagadas. Distorção: a percepção é alterada ou reinterpretada. Generalização:
eventos específicos viram regras absolutas. Esses três mecanismos são úteis para aprendizagem e sobrevivência. Sem eles, o cérebro entraria em colapso diante da quantidade de estímulos do mundo. O problema surge quando esses mecanismos passam a sustentar sofrimento psicológico e limitações pessoais. Veja este exemplo. Experiência real. Tive dificuldade em uma apresentação. Interpretação linguística. Eu sou ruim em apresentações. Observe o salto. Uma experiência específica se transforma em identidade. A mente deixa de dizer, isso aconteceu, e passa a dizer, isso define quem eu sou. É assim que crenças limitantes se consolidam. A linguagem não é um espelho fiel da realidade. A linguagem é um filtro. E muitas vezes esse filtro está contaminado por medos, experiências antigas, emoções mal resolvidas, condicionamentos familiares, traumas e repetições inconscientes. O metamodelo da PNL foi criado justamente para desafiar as distorções da linguagem. O metamodelo funciona como uma ferramenta de precisão psicológica. Seu objetivo é recuperar informações perdidas na estrutura superficial. Enquanto a mente simplifica, o metamodelo investiga. Enquanto a linguagem cria ilusões, o metamodelo busca clareza. O metamodelo faz perguntas como: o que exatamente? Como especificamente? Sempre. Nunca. Segundo quem? Comparado com quem? O que impede isso? Como você sabe? Essas perguntas parecem simples, mas possuem enorme poder terapêutico, porque obrigam a mente a sair do automático. Veja um exemplo. Para a frase, eu não consigo mudar. O metamodelo pergunta: o que exatamente você não consegue mudar? Como sabe disso? Já houve algum momento em que conseguiu? O que aconteceria se mudasse? Quem definiu esse limite? Perceba o que acontece. A estrutura rígida começa a enfraquecer. A crença deixa de parecer absoluta. A pessoa começa a perceber que sua realidade talvez seja apenas uma interpretação repetida por tempo demais. O metamodelo não é apenas técnica de comunicação. É uma ferramenta de intervenção mental. Por que quebra? Generalizações rígidas. Narrativas distorcidas. Identidades limitantes. Conclusões automáticas. Hipnoses emocionais inconscientes. Ele devolve precisão ao pensamento, e precisão gera liberdade. O verdadeiro jogo entre linguagem, percepção e realidade. Aqui está o ponto central que separa informação de transformação. Você não vive a realidade diretamente. Você vive a interpretação que construiu dela. E essa interpretação nasce da linguagem. Primeiro a experiência é registrada internamente. Depois ela é organizada emocionalmente. Em seguida, ela recebe significado. E finalmente se transforma em linguagem. O problema é que quase ninguém questiona esse processo. As pessoas vivem dentro das próprias descrições mentais. Elas confundem interpretação com verdade. Mas quando a linguagem muda, a percepção muda. E quando a percepção muda, emoções mudam, decisões mudam, comportamentos mudam e resultados mudam. Por isso, transformação verdadeira não começa apenas na ação. Começa na estrutura interna que organiza a experiência. Portanto, reestruturar a linguagem é reestruturar a vida. Muitas pessoas tentam pensar positivo. Mas pensamento positivo superficial raramente sustenta mudança profunda. Porque a raiz do problema continua intacta. O verdadeiro jogo é outro. Reestruturar a linguagem para reprogramar a percepção. Quando você altera as representações internas, os significados emocionais, a estrutura da linguagem e a narrativa sobre si mesmo, você altera a forma como a mente interpreta a realidade. E quem controla a interpretação, controla a experiência vivida. Para concluir, a linguagem interna não apenas descreve sua vida. Ela organiza sua identidade, define seus limites, sustenta suas crenças e determina o que você percebe como possível ou impossível. Por isso, a pergunta mais importante não é: o que está acontecendo na minha vida? A pergunta real é: como minha mente está estruturando linguisticamente aquilo que eu vivo? Porque muitas vezes o maior limite da vida não está na realidade, mas na forma como ela foi traduzida dentro da sua mente.